Agradeço a oportunidade de estar hoje aqui no evento para trazer um pouco dos nossos conhecimentos e estudos desenvolvidos no LAPAV, juntamente com o professor Lely e o professor Washington, certo? A tese está em fase final, certo? Mas nós estamos desenvolvendo esse projeto, na verdade, há muito tempo. Tá? Todo o nosso estudo ele começa, na verdade, já com a tese do Cláudio Dias. Depois nós tivemos um RDT junto com a Ecosul. Tá? E agora, então, eu venho desenvolvendo o meu doutorado nessa sequência. Bom, eu vou tentar ser um pouco didático, tá? Para trazer os dados e trazer também um pouco do meu conhecimento. Com a elevação, então, das nossas... da expansão da malha, a deterioração dos nossos pavimentos, nós tivemos a necessidade de fazer, então, a reincorporação dos nossos materiais deteriorados em novas camadas dos nossos pavimentos. Tá? Nós sabemos que nós temos diferentes técnicas, né, a reincorporação diretamente nas misturas asfálticas, mas nós, então, propusemos fazer essa reincorporação nas camadas estabilizadas de base. Somado a isso, também então, tem todas aquelas questões ambientais. Né? Nós trazemos todas essas informações. Foi feito também um estudo dentro do RDT para a avaliação das emissões. Tá? Eu não trago ele aqui hoje devido ao tempo, mas também nós temos uma emissão muito diminuída comparado com as misturas a quente, certo? Porque nós conseguimos reduzir bastante as espessuras das camadas de revestimento. Então, a BSM é um material do futuro, como o Juliano comentou antes, ele não é um material novo, mas nos últimos anos ele vem ganhando muita força, certo? Aliado sempre é o que nós buscamos, desempenho dessas camadas, desempenho e sustentabilidade. Nós temos, então, como os objetivos gerais da pesquisa, então, é avaliar e entender melhor o comportamento desses materiais, avaliar as metodologias existentes, avaliar as diferentes composições com diferentes teores de RAP, avaliar, então, o comportamento mecânico e, principalmente, ter essa relação do laboratório e do campo. Tá? E, ainda, como a cerejinha do bolo, dentro da tese, nós desenvolvemos uma pista experimental e submetemos ela com ensaios acelerados com o simulador de tráfego, tá? Que é algo que a gente não consegue desenvolver sempre, né? Mas nós conseguimos encaixar e conseguir fazer uma pista experimental e submetê-la a ensaios acelerados até para fazer, então, todo o desenvolvimento e entendimento em laboratório desse material. Então, o que é a BSM, que é os nossos materiais estabilizados? Tá? Hoje, tá, pessoal? Não está funcionando aqui o pointer, mas as nossas misturas com material estabilizado, tá? Elas estão em um misto, certo? Elas não estão diretamente como sendo um material não ligado, ou seja, uma BGS, tá? Mas ela também não tem um comportamento de um material asfáltico. Bom, vou continuando aqui. Ela não tem esse comportamento, tá, pessoal? Só que nós temos que entender, porque na literatura tem um misto de informações. Tem um misto de informações que nós, então, estamos tentando aglutinar toda ela dentro da tese e ter um melhor entendimento desse material. Tá? Dentro da literatura, a gente tem diferentes teores de emulsão, diferentes teores de cimento, diferentes variações de RAP, diferentes variações de água, volume de vazios. Tá? E dentro do meu estudo, então, nós estudamos diferentes composições. Ainda, tá? Nós tivemos, dentro do desenvolvimento da tese, surgiu aqui no Brasil com mais força as emulsões EARPs. No início do desenvolvimento do nosso projeto, nós estávamos trabalhando com uma emulsão RM2C, certo? E o material ele não atingia desempenho, nós não conseguimos uma boa caracterização. Daí, em conversa até com o Vander,
né, e com o Juliano, enfim, o pessoal da Ingevity, a gente achou, então, uma emulsão, conseguiu desenvolver uma emulsão especialmente para o estudo, que foi, acho que, uma das primeiras EARPs, para fazer justamente a reciclagem profunda e desenvolver os nossos trechos experimentais. Um outro fator importante, pessoal, é que essas misturas elas utilizam somente o teor de 1% de cimento. Tá? E por que nós limitamos esse teor de cimento em 1%? Porque nós não queremos que a dependência da estabilização seja atrelada ao cimento. O cimento hoje ele só funciona para fazer o rompimento, certo, dessa emulsão, auxiliar no rompimento da emulsão e desenvolver, então, as propriedades nas primeiras idades. Dentro dos estudos também nós temos uma gama muito grande de metodologias. Tá? Tem as metodologias da Wirtgen, as metodologias da Austrália, metodologias da AHA. Tá? Só que nós focamos todos os nossos estudos considerando a metodologia do TG2, da África do Sul. A maioria dessas metodologias elas surgiram do TG2 de 2009, certo? E o TG2 de 2020 ele traz essas atualizações que hoje são empregadas e que nós consideramos. Ao longo, então, também do desenvolvimento das pesquisas, começou a surgir as normas nacionais. Tá? Surgiram as normas do DER de São Paulo, temos agora a norma DENIT, e também está surgindo, então, a norma BNT, que está em desenvolvimento. Para fazer, então, um apanhado geral, por que eu comentei com vocês que nós temos uma miscelânea de informações e que a gente está tentando costurar isso para trazer um melhor entendimento? Hoje nós podemos fazer, então, para desenvolver os nossos projetos em laboratório, tá? Fazendo a compactação com o martelo vibratório, com o compactador giratório, certo? Fixando o número de giros ou indo até uma quantidade de giros máximos onde a gente consegue atingir o lock point, ou a metodologia Marshall. Tá? Nós adotamos a metodologia vibratória, e isso foi uma discussão muito grande que nós tivemos, que a utilização do método vibratório é mais fácil de a gente conseguir fazer a distribuição dessa tecnologia e a utilização dela em campo. Tá? Nós não temos uma disponibilidade muito grande de compactadores giratórios hoje no mercado, e nós entendemos que a utilização do método vibratório ela é muito mais coerente para o tipo de material. Porque nós estamos trabalhando com material basicamente utilizado em bases de pavimentos. Utilização, então, da resistência à tração, nós chamamos ele de ITS, tá? Seco e úmido. Então, a condição seca é o rompimento no estado natural, após uma cura, e na condição úmida, então, é o rompimento logo após a imersão. Ainda, na metodologia do TG2, ele utiliza o triaxial monotônico para determinação de coesão e ângulo de atrito. E se nós utilizarmos a metodologia Marshall, a gente considera, então, estabilidade e fluência. Tá? Nós estamos adotando a resistência à tração seca e úmida e o triaxial monotônico para a definição, então, de coesão e ângulo de atrito. Temos também uma diferente utilização dentro das metodologias das dimensões dos corpos de prova. Tá? E aqui nós temos uma discussão bem grande, principalmente relacionada a tamanhos dos grãos, então das partículas dos nossos agregados, certo? Se hoje nós vamos trabalhar, então, com uma reciclagem que considera, então, a fresagem desses materiais, nós vamos ter agregados muito grandes, certo? Então, se eu for pensar em um agregado de 1 polegada, eu já não consigo utilizar ela dentro de um molde Marshall. Tá? Então, utilizar corpos de provas com dimensões maiores, no nosso caso, nós estamos considerando um corpo de prova com 150 milímetros de diâmetro por 95 milímetros de altura, para fazer, então, os nossos ensaios de resistência à tração. Então, aqui tem as dimensões. E ainda nós também trabalhamos com corpos de provas maiores, então de 150 por 300 milímetros para fazer o triaxial monotônico e 100 por 150 para fazer os demais ensaios especiais, então para também entender melhor o comportamento desse material. Cura, então, como nós temos que simular a utilização da emulsão, certo? No laboratório nós fizemos uma cura. Tá? Essa cura, ela aproximadamente simula 6 meses em campo, certo? Então, nós utilizamos hoje 72 horas
a 40 graus e, após 24 horas, então, para deixar estabilizar esse material, nós rompemos ele na condição, então, de temperatura ambiente. Tá? Temos ainda outros ensaios adicionais na literatura que podem ser utilizados, tá? Mas nós hoje estamos trabalhando com deformação permanente, SSR, módulo dinâmico, triaxial módulo de resiliência e módulo de resiliência diametral. Todo o estudo, então, está dividido em 3 fases, assim como diz o título, então, é do laboratório ao campo. Tá? Temos toda a questão da parte laboratorial. Tá? Começamos ali com o compactador vibratório, certo? Esse compactador vibratório tem toda uma especificação também de ser com 23 joules. Os corpos de prova, então, de 150 milímetros de diâmetro por 95 de altura e as resistências, ensaios de resistência à tração, certo? E estamos fazendo todos os ensaios especiais para também entender o comportamento desse material nas diferentes condições. Aqui eu trago 2 dosagens. Nós estamos desenvolvendo 4 dosagens dentro da tese, então com 32% de RAP, 50% de RAP, que eu não trouxe aqui hoje, 70% RAP e com 99% de RAP. Observem que nós temos a condição aqui. Eles atingem tranquilamente tanto as condições secas quanto a condição úmida de resistência, certo? Considerando o TG2. E nós, então, conseguimos assim dosar esses materiais e obter, então, a partir dessas resistências. Aqui eu trago de maneira mais resumida, tá? Também os valores de coesão e ângulo de atrito que nós utilizamos para fazer o dimensionamento, considerando, então, a técnica, então, da África do Sul do TG2, certo? Então, atingimos um ângulo de atrito de 40 graus e coesões, então, são bem mais elevados do que se nós tivéssemos um material, então, sem nenhum tipo de tensão confinante. Bom, com relação aos módulos, tá, pessoal? Nós temos um entendimento desse material que nós estamos utilizando ele como materiais de base. Tá? Então, ele funciona para principalmente a compressão. Tá? Então, considerando os ensaios de módulo de resiliência, tá, triaxial, nós obtivemos módulos médios, tá? Então, na casa dos 800 MPa, o que é corroborado com os ensaios, então, quando a gente faz análises de retroanálises, no caso, com o material em campo, dá módulos nessa mesma faixa. Tá? Claro, nós também fizemos, porque aqui, módulos de resiliência diametral, tá? Porque são ensaios que são encontrados na literatura, tá? Mas, no nosso caso, como nós estamos utilizando essas bases, então, eu não posso, então, considerar esse ensaio para fazer essas avaliações. E nós temos, além disso, né, que isso nós podemos ver nestes ensaios, aqui, nós também temos um ganho de resistência. Tá? E esse ensaio ele consegue nos mostrar muito isso. Com 7 dias, 30 dias e 90 dias, nós temos um ganho desses módulos, tá? Mas, no entanto, a gente não está considerando esses ensaios para fazer nenhum tipo de análise, porque na nossa utilização nós consideramos, então, somente os ensaios de módulo de resiliência triaxial. Fizemos também os ensaios de deformação permanente. Tá? Os ensaios de deformação permanente, esse material ele deforma muito pouco. E isso nós estamos fazendo essas avaliações porque esse material ele tem um comportamento de material granular, no entanto, ele não se deforma. Tá? Ele tem uma deformação muito pequena. Tá? Então, nós vamos ter que também fazer uma pequena adaptação nesses ensaios para conseguir, então, levar esse material até o limite para ver como esse material realmente vai se deformar. Passando, então, já para a parte de campo, certo? Nós temos diferentes estruturas que elas estão sendo avaliadas. Essas estruturas elas foram foram construídas em diferentes etapas, certo? Dentro aqui da tese nós construímos a pista do quilômetro 495, certo? Em 2023 e a nossa chamada pista F dentro do laboratório. Então, essas aqui são as nossas pistas gêmeas, certo? Que nós
estamos avaliando constantemente, foi avaliado tanto dentro do projeto RDT, quanto agora na sequência da minha tese. E as outras pistas, nós construímos elas já tinham sido construídas antes pela Ecosul, e nós fizemos o monitoramento delas até hoje, então também estou analisando os valores de acompanhamento de campo. Aqui, então, eu trago algumas fotos da construção. Então, nós construímos essas pistas com nossa primeira dosagem desenvolvida, 32% de RAP, 2% de emulsão residual EARP e 1% de cimento. Foi construída uma camada de 13 centímetros e foi colocada uma capa, então, de 5 centímetros. Aqui nós temos algumas avaliações de deflexão, certo? Notem que as minhas deflexões são bem pequenas, tá? E os nossos módulos, então, eles se mantiveram aqui na casa dos 800 MPa. Tivemos também a construção, então, da nossa pista experimental no LAPAV, tá? Que nós chamamos ela de pista F, tá? Porque ela faz parte de um conjunto de 6 outras pistas, certo? E nós estamos avaliando, então, 2 trilhas. Hoje nós já conseguimos ensaiar então, uma das trilhas até 50 mil ciclos, então, aplicando os nossos carregamentos com o simulador. E aqui nós temos quase que um time-lapse da evolução desses afundamentos. Tá? Nós levamos, então, os carregamentos até 50 mil ciclos, esses 50 mil ciclos, então, com um eixo simples de rodas duplas, de 13 toneladas, e nós fizemos todo o acompanhamento, tanto dos afundamentos, quanto das deflexões, além de um acompanhamento contínuo, tá, das deflexões ao longo do tempo. Aqui, então, eu trago esses ensaios, certo? Então, aqui a gente considera a evolução, ela ainda está se acomodando, certo? Então, nós ainda vamos continuar aplicando carregamentos nessa pista. E aqui a gente pode ver, então, todo esse afundamento que nós temos ao longo. Então, nós tivemos apenas um afundamento de 6 milímetros, então, nesse ponto aqui, que foi mais significativo. Nos acompanhamentos, nós usamos o LWD. Esse LWD, nós posicionamos ele, então, em 4 pontos, então ele é composto por 3 geofones, então um no próprio equipamento, nós posicionamos ele então a 25 e 50, e depois nós reposicionávamos ele e colocávamos a 75 e 100 milímetros então, de distanciamento do ponto zero, para conseguir então ter essas bacias de deflexão lá dentro do laboratório, até porque a gente não conseguia entrar com um LWD um FWD em cima da pista, tá? E então, foi feito todo esse levantamento enquanto o simulador estava em cima da pista, quanto então antes e após. Nesse gráfico aqui de cima nós temos como se comportou então o nosso material, certo? Então ele tem algumas variações e elas acompanham a temperatura, e isso nós temos visto nos nossos ensaios também de laboratório, que esse material ele tem uma influência da temperatura, tá? Então ele também vai ter essas variações, e nós temos aqui embaixo então as variações dos módulos. Como conclusões então, já parciais, mas na verdade já estão quase que concluídas, tá? Já bem no finalzinho. Nós temos então essas avaliações com as deflexões, são muito importantes para entender esse material em campo e fazer essas correlações do laboratório com o campo. Acompanhar então o aumento da resistência desses materiais e então tentar consolidar então todos esses parâmetros e trazer alguns parâmetros norteadores para os nossos projetos, enfim, em definição desse material. Muito obrigado.